Olá, vocês já devem ter ouvido aquele famoso argumento protestante. Eu não me confesso ao padre porque o padre é um pecador assim como eu. Meus irmãos, esse argumento carece de lógica. Por quê? Se você perguntar a um protestante se ele crê na Bíblia Sagrada, ele vai dizer que sim, que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto merece crédito. É nesse momento em que nós entendemos a falta de lógica no pensamento protestante. Por quê? A mesma Bíblia que ele diz que crê, que ele diz que é a palavra de Deus, foi escrita por homens pecadores. Ela não caiu prontinha do céu. Não, ela foi escrita por homens pecadores usados por Deus. Deus a inspirou e nos deu por meio da igreja, por meio de homens santos inspirados por meio de mãos humanas. De igual modo, se você conversar um pouco mais com esse protestante e perguntar a sua história de conversão, como que ele conheceu a Jesus, como que ele conheceu o Evangelho, ele vai dizer que foi em um dia, em determinado culto, provavelmente ele vai dizer isso, que ouviu uma pregação muito bonita, que Deus lhe tocou, que ele se arrependeu de seus pecados, alguém foi usado por Deus para falar com ele. De igual modo, você vê que foi através de um ser humano que Deus agiu na vida dele. Então, é propósito de Deus. Nós deduzimos aqui que é do querer de Deus usar o ser humano, usar as pessoas para fazer a sua obra na terra, para agir na vida do seu povo, na vida da sua igreja. É importante lembrar também que esse protestante, apesar de ele não crer como os católicos creem no batismo, da mesma forma, eles não pensam, não interpretam o batismo como nós católicos, mas esse protestante ele tem uma certa consideração, tem um certo respeito pelo batismo. E esse mesmo protestante, quase que por certo, foi batizado por um pastor, um homem, para fazer um ato sagrado, um ato importante até mesmo para o protestantismo. Agora, esse pastor que batiza esse protestante não é pecador, assim como o padre para o qual eu me confesso? Sim, lógico que sim, todos são pecadores, uns mais, outros menos, mas todos estão sujeitos a pecar. Mas nem por este fato Deus deixa de usar o ser humano. Então, seguindo esse pensamento, o qual nos mostra que Deus ele deseja fazer a sua obra, realizar suas ações através do ser humano, eu posso muito bem entender que Deus usa o padre para me trazer o perdão. O protestante diz: eu confesso somente a Deus, porque Ele me vê e sabe dos meus pecados, Ele me conhece, e só Deus pode perdoar os meus pecados. Meu querido irmão, mas Deus, esse mesmo Deus que pode perdoar pecados, Ele pode também conferir essa autoridade aos homens, para a sua glória, para agir por meio do ser humano. Deus é Deus, Ele pode tudo. Se Deus decidiu assim, por que eu não vou aceitar a vontade de Deus? É tão grande a evidência desse sacramento da confissão nas Escrituras Sagradas. É muito grande também a evidência desse sacramento na história da Igreja. É um fato. Os cristãos praticavam este sacramento desde os primórdios do cristianismo. Desde o início, esse sacramento está na Igreja. Foi instituído por Cristo para nos trazer o perdão. Ele quis nos dar dessa forma. Por que não aceitar? Me lembro bem de um amigo protestante que certa vez eu estava debatendo a respeito de honrar aos santos. Eu debatia com ele. E ele sempre afirmava que isso não era correto, era idolatria, não havia base nas Escrituras Sagradas. Eu peguei e mostrei para esse amigo. Sim,
a base nas Escrituras Sagradas. Sabe o que ele me disse? Ele disse, mas eu vou louvar, eu vou honrar somente a Deus, porque eu quero assim. Eu não me vejo louvando a criatura. Isso foi uma decisão dele. Ele não aceitou, simplesmente não aceitou. É o que muitos protestantes fazem com relação ao sacramento da confissão. Eu vou confessar somente a Deus porque Deus me conhece. Porque Deus, somente Ele pode dar o perdão. Mas nós devemos entender que por meio dos homens, por meio de ministros, Deus quis nos conceder o perdão. Deus quis nos transmitir o seu perdão. Agora o que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas, irmãos protestantes, por uma certa arrogância, por um certo orgulho, não querem se render à verdade, a essa grande verdade do Evangelho. Assim como esse amigo protestante, que talvez esteja agora nos assistindo, que debatia comigo a respeito se era correto ou não honrar aos santos, louvar aos santos, e eu mostrei biblicamente para ele que sim, a base nas Escrituras, tanto é que ele se convenceu. Ele se convenceu, mas disse, não, isso não é para mim. A Bíblia não me manda fazer. Pode ser permitido, mas a Bíblia não manda eu fazer isso. E eu não me vejo louvando a criatura. Tudo bem, respeitei a decisão dele, ainda que eu jamais irei concordar com essa visão, mas eu vejo que é uma atitude errada, porque a pessoa está recusando algo que muitas vezes Deus permite, algo que é bom, muitas das vezes até recusando fazer algo que Deus deseja. Concluindo, dizer que não vai se confessar porque o padre é pecador? Para seguir essa lógica, à risca, esse mesmo irmão protestante não pode ler as Sagradas Escrituras. Foram escritas por homens pecadores. Mas as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus. Sim, são inspiradas por Deus. Mas quem serviu de instrumento para nos trazer essas verdades contidas nas Escrituras foram homens. De igual modo, o sacramento também é algo vindo de Deus. E por meio dos homens, Deus quer nos dar a sua graça. Eu creio que essa seja uma verdade muito simples de ser compreendida. Basta apenas pensar um pouco mais profundo. E você que nos acompanha, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações se ainda você não ativou, para que você receba as notificações dos nossos vídeos e também deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários, porque eu vou querer saber a sua opinião.